Vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai querido, amado Deus, onipotente Senhor, novamente nos apresentamos ante Ti, Senhor, e com alegria do fundo da nossa alma, porque cada encontro, amado Pai, com Teu trono de graça, o Teu altar, está aqui o Teu Filho Jesus, a potestade do Santo Espírito que vai conduzir esta hora e vai falar com as nossas almas de tudo aquilo que Ele já tem preparado desde o céu. E fundo do coração estamos agradecidos por mais uma vez este momento, Senhor, porque a palavra é de suma importância para nós, é o alimento da nossa alma. Quando estamos Te ouvindo, Senhor, sentimos a alegria da alma. Portanto, Pai, ajuda-nos que possamos ter forças, alegria, tempo para sempre, Pai, estar diante do Teu trono, diante da Tua palavra. E, Pai, Tu sabes que ainda estamos revestidos da carne como portadores de ministério, e Tu sabias de tudo isso quando enviou Teu Filho, já naquele tempo com os primeiros discípulos. Eles também tinham lá a circunstância material, humana, as deficiências humanas, e o Teu Filho Jesus proporcionou para eles, como nos proporciona hoje também, a graça de sermos revestidos com a potestade do ministério, Senhor, que nós levamos. E assim, Pai, de agora em diante nos entregamos, que pela potestade do Santo Espírito Tu nos utilizes, Senhor, como um bocal falante dEle. Desliga-nos de tudo aquilo que é material e humano nesta hora, Senhor, as preocupações terrenais. E assim, Pai, nesta comunhão com cada um dos Teus filhos aqui e também em seus lares, onde também estão diante da palavra, possam viver a força, a potestade da Tua palavra, Senhor. E que em breve possamos estar tão somente na igreja, dentro da igreja, para também desfrutar da Tua palavra, do perdão dos pecados e da Santa Ceia, viver os sacramentos. Assim, Senhor, ajuda cada um dos Teus filhos e filhas, dos mais necessitados. Temos irmãos, irmãs, casais, enfermos, temos desempregados, temos irmãos que trabalham na linha da área da saúde, que está exposto muitas vezes a enfermidades, a contaminação, contagiação destas situações. Senhor, olhe por tudo isso, amado Pai. Claro, Senhor, que a gente pede isso porque Tu deu o presente da vida para nós, e nós também temos a tarefa de zelar e cuidar dela, e pedimos a Tua ajuda nesse sentido. Mas nós viemos aqui mais com algo maior ainda que esse, com um propósito maior, que é preparar as nossas almas para a glória, para o dia do Senhor. Então, Pai, que a Tua palavra seja simples, humilde, eficaz e de muita ajuda para nós, para nos fortalecer, para sairmos daqui diante da Tua palavra daqui a pouco com as escamas dos nossos olhos caídas e que possamos enxergar este lugar que o Teu Filho está nos aguardando ali, Senhor. Santifica-nos também os nossos ouvidos. Santifica-nos também daquilo, amado Pai, que Tu espera de cada um de nós. Dai-nos as forças para tudo isso. Assim deixamos tudo nas Tuas mãos e deixa-nos viver uma hora de alegria, paz, de benção. Rogamos isso numa estreita comunhão com o apóstolo maior, nossos apóstolos, com cada um dos Teus servos, os Teus filhos. Em nome de Jesus Te pedimos tudo. Amém. Está em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, a palavra para nós neste domingo, que diz: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Até aqui.
Bem, amados irmãos, amadas irmãs no Senhor, novamente, como última semana de novembro e agora nas 2 primeiras semanas de dezembro, temos os serviços divinos de advento. E agora hoje vamos viver o terceiro advento, amado Pai, deixado pelo nosso amado Pai, pelo Senhor Jesus. E hoje, neste advento, que é um advento da alegria, do verdadeiro milagre que a humanidade pôde vivenciar, né? O advento desta alegria do Natal, né? Do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Natal, eu acredito que aconteça com todos, com o povo cristão ao redor do mundo, que quando se aproxima, né, o Natal, as coisas vão se modificando, até dentro de nós. É aquela alegria na expectativa, né, de um grandioso dia que foi o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso isso, amados. A nossa vida de fé, ela se revigora, se fortalece, né? Volta a ter alegria, porque foi algo maravilhoso que aconteceu, né? E hoje vai falar muito, o terceiro advento para nós, vai falar muito da importância, né, do nascimento de Jesus, a maneira em que ele veio, porque o serviço divino faz a gente pensar que Deus encarnou num ser humano para poder, com isso poderíamos perguntar, mas por que isso aconteceu? Por que que Deus teve que se encarnar, né, sair do céu e descer a viver como um ser humano? E isso foi representado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje é um dia de alegria, de poder saber que tudo isso aconteceu. E por que Deus teve o propósito de fazer isso, amados? Isso foi anunciado, tudo isso. Nós sempre fomos lembrados de que nós fomos escolhidos para ser herdeiro do trono da glória, bem antes de termos nascido, bem antes da fundação do mundo. E às vezes alguém pode questionar essa situação, mas como isso acontece? Sim, é algo muito, muito fácil de nós saber. Deus, quando criou todas as coisas, Ele já havia criado um povo que ia habitar este lugar. Então nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E claro, quando Deus fundou tudo isso, Ele colocou um plano, e dentro desse plano estava, né, antes de Jesus Cristo, através de Abraão, de Moisés, de Elias, daqueles que passaram antes de Jesus Cristo, dos profetas, e também fez parte do plano de Deus enviar o seu Filho Jesus de uma maneira maravilhosa para nós, que ele se tornou a carne, né? E isso foi anunciado muitos anos antes de Cristo. O profeta Isaías, em algumas passagens, eu vou ler uma, mas ali ele já profetizava, né, a vinda do Filho de Deus. E aqui no capítulo 54, no versículo 5 do profeta Isaías, ele fala: porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. E o teu Redentor, ele será chamado o Deus de toda a terra. Ele será chamado o Deus de toda a terra. E com isso, com este anúncio para os profetas, embora poucos ficaram crentes e aguardando, eles até aguardavam, mas eles aguardavam algo diferente. Eles não imaginavam, né, não esperavam que
o próprio Deus iria se encarnar num ser humano e viver com eles aqui na terra. É tanto que eles não aceitaram isso, né? E a gente sabe do início da jornada de nosso Senhor Jesus Cristo que poucos aceitaram, poucos acreditaram, né, que Jesus era o Filho de Deus. E até aquele soldado, lembra uma passagem, depois que tudo aconteceu, depois da morte de Jesus Cristo, depois daquele soldado ter ouvido Jesus salvar aquele homem crucificado, né? E aí aquele soldado, certamente com muita tristeza no coração, olhou para Jesus e disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas já tinha se passado todas as coisas, né? E Jesus, ele continuou vivo, queridos irmãos, porque milhões de seres humanos cristãos passaram a acreditar em Jesus depois de sua morte. Isso é maravilhoso. Poderia ter sido diferente, mas o ser diferente daquilo que aconteceu não ofuscou ou não apagou o plano de salvação de Deus com a encarnação dele em seu Filho Jesus, né? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, diz, muito conhecido entre nós esse texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, né? Aquilo que era uma promessa, uma indicação, o Verbo se fez carne com a encarnação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E o que quer dizer tudo isso, queridos irmãos, para nós, né? O porquê que aconteceu dessa maneira? O serviço divino nos dá uma explicação, uma explanação maravilhosa. Porque Jesus, queridos irmãos, como muitos aguardavam que, quando anunciavam a vinda do Messias, acharam que isso iria acontecer com o Messias, que ele talvez ia nascer num berço de ouro, né? No meio dos reinados poderosos que se encontrava naquele tempo entre os romanos e os judeus. E simplesmente Jesus veio de uma forma que isso ainda ajudou a eles a ter dúvidas que não deveriam ter, quando Jesus foi anunciado que nasceu numa estribaria, vindo da Virgem Maria, né? E quanto à humilhação, amados irmãos, porque aqui no texto, no cabeçalho do nosso serviço de hoje, divino de hoje, fala: Deus se torna ser humano para a humanidade. Deus se torna ser humano para a humanidade. E quando Jesus nasce ali na estribaria, e ali, imaginem, amados irmãos, a humilhação que Jesus passou, que ele, desde a sua nascença, já começou a ser perseguido. Maria e José teve que esconder ele, tirar ele do local, porque a gente sabe da história o tanto de tudo aquilo que aconteceu. E os anjos do Senhor tiveram que sempre estar ao lado do Senhor ali, guardando ele, protegendo. E aconteceu isso até o cumprimento do seu trabalho aqui sobre essa terra. Então, amados irmãos, ele teve que passar por essas situações. Ele teve que viver na pobreza, na miséria, na situação que ele viveu, sendo perseguido e assim por diante. E ele pôde provar tudo aquilo que o ser humano passava na pobreza, na perseguição, porque não era só com Jesus Cristo a perseguição. E ele, sendo humano, a encarnação de Deus em seu Filho Jesus, ele pôde ver tudo isso, compartilhar com toda a humanidade, sendo, amados irmãos, sendo o homem, estando ali no meio da humanidade. E isso é maravilhoso, queridos irmãos, porque
Isso tudo serve, na palavra de hoje, fala para a nossa reflexão, queridos irmãos, esse grandioso milagre. Porque, como agora há pouco dizia, tudo aquilo que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo não terminou com a sua crucificação na cruz, ali encerrou. Pelo contrário, o povo cristão se multiplicou muito. Aqueles que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, isso cresceu muito. E isso é um sinal de que as coisas não acabaram, não pararam ali com a morte e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Isso seguiu até hoje e segue até hoje. Porque nós, queridos irmãos, cremos no Deus vivo, né? Nós não cremos naquilo, somente na história, naquilo que ficou no passado. Nós cremos no Deus vivo, que fala conosco através da Trindade Divina, como começou o serviço divino, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos nisso. E mesmo porque o Jesus que teve um dia entre a humanidade, fisicamente não está mais, na carne não está mais, porque se cumpriu aquilo que era a determinação de Deus, ele voltou ao Pai, e isso continuou, porque ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até o fim. E alguém poderia pensar, mas como? Então cadê ele, né? E alguém poderia pensar, eu quero ver a ele, como a pergunta, né, que aquele diácono Felipe fez para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E tranquilamente Jesus Cristo respondeu a ele, e isso serve para a nossa reflexão também nos dias de hoje, amados irmãos. Poderíamos pensar, quem somos nós para exigir a presença física de Deus ou do seu Filho? E Jesus já alertou isso aos discípulos, que muitas coisas que iria acontecer, ele não ia poder falar, porque nós não suportaríamos, e talvez, se exigíssemos isso da parte de Deus, talvez não suportaríamos, amados irmãos, porque ainda estamos no pecado, ainda estamos na carne, e poder pensar, refletir que um dia vamos estar ao lado de Deus e de Cristo, para todo sempre, porque essa promessa foi dada. E como vai acontecer? Amados, o plano de Deus, da salvação da humanidade é tão perfeito, que quando isso acontecer, nós não vamos estar mais na carne, no pecado. E a perfeição do plano de salvação de Deus faz com que nós vamos receber um corpo glorificado e vamos receber o último perdão dos pecados, a última Santa Ceia, no salão das bodas do Cordeiro, e aí poderemos estar ao lado de Deus e de Cristo. Veja, queridos irmãos, a reflexão que cada um de nós faça, de saber que nós estamos sendo preparados para esta glória, para este dia, de chegar até este dia. E tudo isso foi possível, queridos irmãos, pelo grandioso amor que Deus sentiu por toda a humanidade, né? E por nós, cada um de nós com as nossas fraquezas e falhas, Deus nos escolheu e nós aceitamos. Um dia dissemos um sim, sim, amado Pai, eu reconheço, eu aceito, porque essa pergunta foi feita quando nós recebemos o convite do ministério de apóstolo a receber a filiação divina. Nós recebemos a filiação divina. Então, amados irmãos e irmãs, isto é algo maravilhoso. Um versículo antes do nosso texto, do Filipenses 2:7, diz, porque o nosso texto foi usado o 8, né? O versículo 8, e aqui diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele humilhou a si mesmo e se tornou semelhante aos homens, se tornou semelhante a nós. E com isso, Jesus pôde também levar sobre si toda a nossa iniquidade, as nossas falhas e fraquezas. Isso também é algo, amados irmãos e irmãs no Senhor, para que nós
possamos refletir no dia a dia. Que o dia de Natal que se aproxima, o advento que nós vivemos, domingo passado, no serviço divino de confirmação, eu podia falar para os jovens e para a comunidade que nós deveríamos ser como uma criança diante de Deus, né? Diante da palavra de Deus. Imagine uma criança como fica nestes dias que se aproxima o dia de Natal. E hoje nós não esperamos esse dia tão somente para o nascimento de Jesus. Nós se alegramos com isso e reconhecemos a importância que teve o nascimento de Jesus e a encarnação de Deus em seu Filho e que serviu para nós. Porém, nós agora aguardamos algo maravilhoso, uma outra promessa que Ele mesmo deu, né, para a humanidade, que voltaria e levaria a sua igreja consigo, né? E Paulo ali fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Já adianta para nós esse mistério, como que vai ser. Os mortos ressuscitariam primeiro e depois nós, os vivos, seremos transfigurados, vamos receber também um corpo glorificado como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, isso é algo maravilhoso. Então, como anda, né, essa nossa ansiedade para o cumprimento da promessa de Jesus? Temos que pensar, irmãos, claro que muitas coisas que vivemos e que talvez ainda vamos viver tem o propósito de ofuscar nossa visão para isso, né? Nós temos um hino maravilhoso que fala uma janela no céu se abre em cada sermão. Isso faz a gente refletir também, amados, como que está esse encontro com nós no sermão, né? No serviço divino. Temos que pensar que é o encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E será que eu acredito que cada encontro abre uma janela no céu e eu posso ver por dentro daquilo que me espera? Ou se minha visão como um filho de Deus ainda está ofuscada, está sobrecarregada com os problemas, com as incertezas do futuro, disso e daquilo? Queridos irmãos, pedimos essa ajuda a Deus pela força das nossas orações. Nós não devemos ficar presos em tudo isso, amados irmãos. Tem aqui também algo maravilhoso que o apóstolo também fala nessa palavra, que tudo aquilo que aconteceu e naquele tempo, o nascimento de Jesus, é para que nós possamos ter uma vida plena, um caminhar pleno, seguro para o caminho da salvação. E, queridos, a Sagrada Escritura tem todo o aparato aqui para nos conduzir, o Evangelho de Jesus. E neste Evangelho de Jesus está a situação que Jesus alertou a todo o povo cristão, e alerta hoje, porque o Espírito Santo revela, nos traz nos dias de hoje aquilo que foi deixado por Jesus e também ao nosso futuro. E dentre ali eles fala muito claro: no mundo tereis aflições, mas eu estarei convosco. E essa confiança, queridos irmãos, entre nós e Jesus, não deixamos que seja sufocado, queridos irmãos, com a situação do futuro, né? O futuro pertence a Deus. Nós entregamos com a maior inteira confiança nosso futuro para que Deus conduza. E esse é o caminho mais seguro que um ser humano pode transcorrer, amados. Lembrava também, no domingo, está uma passagem, né? uma palavra que tem algumas coisas que é certa na nossa vida, que não vai mudar. É a nossa morte, um dia que vamos ter que partir dessa terra, e a promessa de Jesus, que Ele disse que voltaria um dia e levaria o seu. Isso vai acontecer, amados.
Nada vai impedir. Tivemos um serviço divino há pouco tempo falando de que nada pode impedir aquilo que já está determinado por Deus. Nada disso vai, força nenhuma, poder nenhum tem condição de mudar aquilo que instituído por Deus. E, amados, quando a palavra fala da alegria de nós caminhar, temos que pensar que nós fazemos parte, queridos, deste tempo, deste plano de salvação de nosso Pai Celestial. Cada um de nós. Maravilhoso saber que o amor de Deus foi tão grande por nós que superou as nossas falhas e fraquezas. E continua nos ajudando, porque a cada vez que nós nos reunimos em nome da Trindade Divina, ante o altar do Senhor, o amado Deus perdoa os nossos pecados. E os lugares agora que estamos tendo no serviço divino, irmãos já, por graça, estão participando da Santa Ceia, dos sacramentos. Isso é puro e grandioso amor de Deus para com todos nós, amados irmãos. Fazemos bom uso, bom proveito deste grandioso amor e ficamos com alegria aguardando este advento, o advento do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está entre nós o querido evangelista Roberto. Por favor, ocupe o altar e manifeste o que tem no seu coração. Queridos irmãos e irmãs, desde a queda no pecado, o homem, ele sempre buscou de querer ver a Deus. Ele não buscou uma proximidade com Deus, mas buscava de querer ver Deus, querer saber desse Deus. Porque, claro, aqueles que foram expulsos do paraíso manifestaram a respeito de Deus, que tinham tudo e acabaram perdendo por conta de deixarem o primeiro amor, de aceitarem a provocação, de aceitarem circunstâncias que eram totalmente contrárias à vontade de Deus. Deus se manifestava e se manifestou de diversas maneiras para o ser humano. Deus se mostrou na sarça ardente, Deus se mostrou por intermédio dos seus profetas, Deus se mostrou por intermédio das suas grandiosas obras, pela salvação, pela abertura do Mar Vermelho, pela libertação do seu povo do Egito, pela condução de volta para casa do seu povo que estava retido na Babilônia. Deus provou seu grande amor para com o seu povo. Deus fez muito mais, ainda com a pouca fé, talvez de muitos. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. E esse veio vestido de carne. Esse derramou seu sangue por cada um de nós. Esse deixou seu legado, nos ensinou, nos perdoou, reconciliou, derramou o seu amor para que nós pudéssemos reconhecer nele o verdadeiro amor, o amor que vai, o amor que vem, o amor que sente, o amor que perdoa, o amor que traz a paz, que traz a união, que faz com que os povos possam manifestar dentro de si, no espelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria, o amor, a compaixão, tudo aquilo que faz parte e que deve fazer parte do ser humano. Mas, amados irmãos, essa palavra ela é para trazer um alerta para cada um de nós, para que nós não deixemos que as coisas alheias desse mundo nos separem do amor de Deus. Queremos manifestar, sim, de acordo com os ensinamentos do Evangelho, nosso amor fraternal para com o nosso próximo. O amor fraternal, ele se manifesta quando nós lutamos para estar de acordo com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, quando nós perdoamos, quando nós nos reconciliamos, quando nós temos paciência com o nosso próximo, quando nós suportamos as deficiências do nosso próximo, quando nós o ensinamos, quando diz a palavra bíblica que
quando sofremos de um lado da face, damos a outra, porque somos insistentes na palavra do Senhor, não queremos revidar aquilo que nós sofremos. O Senhor Jesus Cristo é a imagem do amor, a imagem da perfeição, e com aquilo que cada um de nós aprendemos, queremos buscar essa imagem. Podemos sentir também, nesse tempo de advento, a proximidade cada vez mais do Senhor e aquilo que envolve os nossos corações. Poder se aproximar do Senhor cada vez mais, amados irmãos. Isso faz com que nós possamos conquistar cada dia mais um espaço da salvação das nossas almas. Então, queridos irmãos, lutemos com todas as forças para que nós possamos sair vitoriosos e aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo muito em breve. Amém. Lembrado pelo evangelista, amados irmãos, Deus sempre se manifestou. Se olharmos a Sagrada Escritura, vamos ver que Deus sempre teve o propósito de ajudar o ser humano. E infelizmente, muitos seres humanos só criam naquilo depois que passava. A gente sabe da passagem. E aconteceu isso com os profetas, aconteceu isso com vários servos de Deus no passado, e aconteceu também com nosso Senhor Jesus Cristo, e depois aconteceu com os primeiros apóstolos, depois que saíram, depois que morreram, depois que aconteceu, aí passaram a crer. E a gente tem ouvido algumas vezes do serviço divino que isso também vai acontecer, porque estas promessas de Jesus, queridos, que serve de força para a gente continuar, para a gente caminhar, muitas vezes cai no esquecimento. E muitos buscam ainda a Jesus para outras coisas, para talvez resolver todos os problemas humanos que ocorrem a todo instante na vida de cada um de nós, independente de segmento religioso. Todos têm situações e todos gostariam de viver um milagre, uma mudança para melhor. Mas Jesus deixou bem claro que veio para algo muito maior que isso. E nós não podemos ficar presos, ou talvez alguém pensar que, para mim crer em Jesus Cristo, eu tenho que ver alguma coisa tem que acontecer. Porque se não acontecer, não, aí a minha fé... Amados, isso seria algo muito triste, porque então todos os feitos de Jesus, como lembrado pelo evangelista, todos os feitos de Deus ali, quando abriu o Mar Vermelho, quando tirou o povo da escravidão e muitas outras coisas que aconteceu, isso não tinha valor. E depois veio o sacrifício de Jesus. Jesus deixou o ministério de apóstolo, deixou a sua igreja. E será que alguém só vai valorizar isso depois que passar também? E não esquecemos, amados irmãos, que a palavra fala conosco. Talvez pensar, puxa vida, essa palavra servia para fulano, ciclano. Não, está falando conosco. Depois que passar, depois já foi. Aquela situação... Irmã, às vezes uma pergunta de um servo: irmã, olha, você está com algum problema, você não vem na igreja, e alguém, um irmão, alguém dizer: não, eu não estava bem para vir na igreja. É essa hora que temos que estar bem, amados, é essa hora que temos que estar com confiança em Jesus Cristo, lembrar de todo o mérito, todo o trabalho que Ele fez aqui na terra, a encarnação de Deus nele, e que hoje Ele está entre nós vivo, nos ajudando, nos colaborando com o plano de salvação, que por Ele, pelo grandioso amor, pelo seu sacrifício, conseguiu para nós. Então não precisa mais provar nada para nós. Nós seguimos com fé, bendito aquele que crê sem ver, Jesus disse isso a Tomé. E nós
queremos fazer jus, nós continuamos crendo, vamos passar por uma ou outra situação, isso é certo, que a gente sabe que nossa vida não vai ser 100% maravilhosa, vai ter situações, e é nossa tarefa de continuar o seguimento, lembrando de tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo, porque Ele voltou ao Pai e não deixou nós desamparados. Ele fundou a igreja, o qual é o lugar onde nós podemos encontrar refúgio, força para continuar, né? Deixou a igreja, a doutrina, o perdão dos pecados, a Santa Ceia, a comunhão, e como fala lá em Atos 2,42, a nossa tarefa é perseverar na doutrina, né? No partir do pão, nas orações e na comunhão. Essa é a nossa parte, a nossa tarefa. E se permanecermos assim, certamente, queridos irmãos, vamos para a glória com Ele quando for o dia de sua vinda. Amém. Agora vamos nos levantar e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, os vossos pecados são perdoados, e a sua paz esteja convosco para sempre. Amém. Pai querido e amado Deus, muito obrigado, do fundo do coração agradecemos, Senhor, porque novamente, através deste advento, temos a alegria, Senhor, de ter sido lembrado pela palavra manifestada pelo Santo Espírito, as alegrias e a segurança que nós temos, Senhor, de estar debaixo da tua doutrina, debaixo dos teus ensinamentos. Foi lembrado para nós todo o trabalho, o mérito, o sacrifício de Jesus Cristo, o grandioso amor, a sua promessa, este advento, o qual nós ansiamos e aguardamos, amado Pai, o seu retorno. E faça-nos dignos deste dia, Senhor, e aceita-nos e nos leve para a glória, Senhor. Pai Celestial, lembramos dos teus filhos e filhas, dos mais necessitados, dos que estão cansados e oprimidos, dos que estão afastados, Senhor, que eles possam sentir e lembrar que a igreja, enquanto não for a vinda do teu Filho, vai permanecer de braços abertos, com as portas abertas, Senhor, aguardando o seu retorno. Que possam vir, Senhor, encontrar amor, alegria no coração dos irmãos, na tua igreja, e com essa alegria eles poder retornar o caminho, Senhor. Ajude-o eles também, Pai, em cada um em sua necessidade. Não deixa que eles pereçam por causa da falta da saúde ou por outro motivo qualquer, Senhor, trabalho, preocupação. Dai o precioso dom da saúde aos nossos irmãos, Senhor. Pai, nós não ficaremos aqui, acompanha-nos de volta para casa. Aqueles que estão no conforto do lar, vivenciando a palavra, possam ser ricamente abençoados também por Ti, Senhor.
e que em breve possam ter forças, alegria também de retornar à tua igreja. Por graça, Senhor, tu está nos ajudando logo a normalizar as coisas, te agradecemos por isso, Senhor. Mas ainda falta algo, por favor, ajuda-nos, Senhor, que a tua igreja possa voltar à normalidade. Tudo demais fica nas tuas mãos, conceda-nos segundo tua vontade, ou pedimos tudo em nome de Jesus, o teu Filho. Também lembramos da oferenda do teu povo, abençoa, Pai, estas oferendas e as mãos de quem as tem trazido, porque este é um ponto importante para o povo de Deus, aos teus filhos, ao povo cristão, a oferenda, Pai, derrame as tuas bênçãos, te peço isso em nome de Jesus, teu Filho, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Santo Espírito esteja e permaneça em vossos corações para sempre. Amém. Amados irmãos, foi uma alegria poder estar com vocês novamente diante da palavra de Deus, e pela programação que a gente recebe antecipadamente, vai ter outros cargos do próximo advento, nos dias vindouros, mas eu desde já desejo de todo o coração um feliz e abençoado dia de Natal para todos, e um abençoado ano novo também, em nome do apóstolo Bonatti, do evangelista, dos que colaboram aqui com a transmissão. Fique com Deus e até o próximo encontro, quando Deus permitir. Até sempre.